O programa Momento de Decisão está de volta e hoje contamos a trajetória de sucesso de Emanuel Carneiro, diretor-presidente da Rede Itatiaia, uma emissora mineira que já completou 50 anos de trabalho. Emanuel, qual foi seu maior momento de decisão? Muitos momentos, eu tenho que escolher um. Tem que escolher. Tem que escolher um. O grande momento foi... Eu pensei, eu sabia que viria essa pergunta, que eu vejo o seu programa. Em 1982, foi a primeira eleição para governador depois da ditadura. Certo. E concorreram para governador de Minas Tancredo Neves e Eliseu Rezende. O Eliseu apoiado pelo governo federal, o Tancredo era oposição. E veio a apuração. Nós fizemos um sistema de apuração muito próprio, muito bem pensado, e os outros veículos fizeram de outra forma. E muitos anos antes, a Itatiaia já havia acertado uma apuração de eleição. A prefeito de Belo Horizonte era o Renato Falsi contra o Carone. Certo. E o Carone, a Itatiaia apontava o Carone na apuração e deu Carone. Certo. E veio a eleição de 82, toda uma responsabilidade, era a primeira eleição e tudo mais. E começaram a ser abertos os votos, era tudo manual. Certo. A eleição demorava 12, 13 dias para você apontar o ganhador. Primeiro dia, segundo dia, a Itatiaia dando o Tancredo na frente. E os outros veículos de comunicação dando o Eliseu Rezende. Eram processos diferentes de apuração. E houve assim o mundo caindo na nossa cabeça e nós fomos sustentando, sabendo que o caminho era aquele. Certo. Só que a eleição foi se aproximando muito do final e a Itatiaia já dava o Tancredo com 100 mil votos de frente. Certo. Aí nós resolvemos parar para ver o quê? Quem sabe a gente está errado. Claro. Quem sabe está errado. E passamos 2 noites conferindo tudo, aqueles votos que vinham dos grotões de Minas Gerais, e não havia computador de TRE naquela época. Só que ia chegar o momento em que teria que ser anunciada a vitória do Tancredo. E a diferença nos outros veículos ainda mantinha o Eliseu na frente. E houve um momento de decisão na Itatiaia em que reunimos, falamos, vamos comprar a briga, vamos sustentar, e sustentamos a vitória do Tancredo. E depois as várias fontes se encontraram e todos deram também a vitória, no final, a vitória do Tancredo Neves. A diferença, para você ter uma ideia, foi de apenas 243 mil votos a favor de Tancredo. Num estado como esse, não sei quantos votaram, 8, 9 milhões de eleitores, e uma diferença pequena. Isso depois gerou uma visita ao Tancredo. Ele fez uma visita à equipe de jornalismo da Itatiaia, cumprimentou, isso nos deixou muito orgulhosos. Que bom. E só para lembrar, porque houve também no Rio de Janeiro um fato parecido, em que o Brizola acabou sendo eleito e as apurações davam o Brizola como perdedor. Aquele caso da Proconsult e tudo mais. Isso é muito perigoso, esse tipo de informação. Eu não diria que houve isso em Belo Horizonte. Eu diria que foram processos diferentes. Certo. Né? Eu combino com você que vamos nos encontrar no aeroporto da Pampulha, você pode passar por um caminho, eu posso passar por outro, vamos chegar lá. Claro. Né? Mas durante o trajeto, um vai ficar para trás. Né? Vou chegar primeiro do que você, porque eu fui por esse caminho. Então, para mim foi isso. Certo. Mas a decisão foi assim, muito traumática. Confiar na equipe, confiar no trabalho de vocês, não é verdade? Se nós tivéssemos com a apuração errada, dando números errados, como que nós íamos explicar toda aquela situação? E choviam telefonemas, cartas, telegramas, o tempo todo. O pessoal que apurava a eleição com o Eliseu Rezende mostrava os números aqui, olha, Uberaba, Uberlândia, isso, da maior. Aí falava, você está se esquecendo do norte de Minas, nós estamos na frente do norte de Minas. A Itatiaia, ela fez uma rede de colaboradores, uns espontâneos, outros até pagos, para passar a informação na frente.
para mandar informação para nós. E você acha que é porque vocês têm esse trabalho, né, bem focado em Minas Gerais, foi por esse motivo que vocês decidiram não ser uma rádio nacional? Por que vocês não? Porque vocês teriam todo o potencial de se tornar uma rádio nacional, por que não? A Itatiaia hoje, ela estava, eu diria, entre as 5 primeiras emissoras de rádio do Brasil. Mas é problema geográfico. Minas Gerais tem uma chance muito pequena de gerar aqui uma programação nacional. Certo. Né? O mineiro é muito voltado ligado para si, né? Agora, o que está nos deixando assim com um entusiasmo muito grande é o fato da chegada da internet ter dado condição de você colocar o seu som na internet e você ser ouvido no Brasil pelas inteiro. Pessoas que querem estar ligadas a Minas Gerais. Diz que o mineiro, quando sai daqui, ele leva o pão de queijo, ele leva tudo, ele leva a camisa do Atlético, do Cruzeiro, vai tudo com ele. Não esquece as Minas Gerais. Leva cachaçinha, isso e aquilo. É verdade. E nós temos mineiros, principalmente mineiros, ouvindo a Itatiaia nos pontos mais distantes da terra, na Austrália, nos Estados Unidos, tem uma colônia em Boston, assim... em Nova York, no Japão, tem mineiro espalhado, Portugal. Então, esse lado eu acho que a Itatiaia está cumprindo bem, ela está fazendo uma aproximação muito grande, ela está sendo a ligação o tempo todo dos mineiros que estão fora de Minas Gerais e estão fora até do Brasil. E como é que vocês descobriram esse foco da Itatiaia? A Itatiaia é muito marcante na mente de todo mundo, né? Como a melhor rádio para se escutar futebol, né? Tem os slogans, o jeito, né, que é comentado que o locutor fala, né? Itatiaia. Como é que foi isso? Como é que vocês descobriram isso? Aqui em Belo Horizonte, principalmente, você tem que estar no fio da navalha para fazer uma cobertura isenta, imparcial, Atlético e Cruzeiro. E se a Itatiaia não fosse competente nisso, se ela tivesse alguma tendência, ela não teria sobrevivido. Porque a cobrança é muito grande. Quando você transmite 2 jogos ao mesmo tempo, faz uma transmissão simultânea. Então tem que ser tudo muito medido. O Januário, quando ele começou a Itatiaia, ele vinha da área esportiva. Então a cara da Itatiaia sempre foi muito futebol e outros esportes. E o Mineirão, e não levar o radinho para escutar a Itatiaia, não adianta, é melhor não ir, não é verdade? Depois veio o jornalismo, também se tornou um ponto muito forte. A Itatiaia... na área esportiva, ela transmitiu todas as últimas Copas do Mundo, as últimas 10 Copas, e tem feito Jogos Olímpicos, acabamos de fazer a transmissão de Atenas, Jogos Pan-Americanos, e muitas vezes até, não só exclusividade para Minas Gerais, às vezes são 2 ou 3 emissoras do Brasil que vão, porque isso hoje tem um custo muito alto, você tem que pagar direitos. E está lá, Itatiaia, o microfone, estão brigando, dando, no caso da Olimpíada, por exemplo, só para citar o caso aí, que é recente, os Jogos de Atenas, dando como estavam se comportando os atletas mineiros, dando a cara de Minas Gerais dentro da cobertura nacional. Nós não somos assim, bairristas ao extremo. Mas vocês defendem as Minas Gerais. Mas... damos a posição dos mineiros naquele momento. Assim, acho que a Itatiaia ela tem um retorno de audiência muito grande, ela procura trabalhar isso, manter essa chama acesa. Há uma equipe muito boa que está a cada momento sendo renovada e sustentando aquelas palavras que o Januário Carneiro pronunciou no dia 20 de janeiro de 1952. Nós vendemos espaço, não vendemos opinião. Confira os detalhes da estratégia que está por trás da decisão que marcou a trajetória da Rádio Itatiaia. O maior momento de decisão da Rede Itatiaia aconteceu em 1982, durante a campanha para o governo de Minas, que teve como adversários Tancredo Neves e Eliseu Rezende. A rádio adotou a estratégia de ampla cobertura, deslocando muitos profissionais para o processo de apuração, que naquela época demorava vários dias para ser concluído. Quando a apuração começou, a rádio deu vantagem para o candidato Tancredo Neves, enquanto todos os outros veículos apontavam a vitória de Eliseu Rezende. Segundo Emanuel Carneiro, isso aconteceu porque a Itatiaia adotou um processo diferente de apuração. Confiando na própria equipe, Januário Carneiro, fundador da rádio, e o irmão Emanuel decidiram sustentar o resultado que a rádio encontrou nas próprias apurações,
mas por precaução, passaram uma madrugada inteira revendo os números. Ao final das apurações, a vitória de Tancredo Neves foi confirmada. Se estivesse errada nas previsões, a Itatiaia, por ter ido contra todos os outros veículos de comunicação, teria perdido a credibilidade conquistada no mercado mineiro. Bom, Emanuel, o que você acha que é importante para o nosso telespectador que quer tomar uma decisão, você que já tomou várias na sua vida, o que é importante se pensar na hora da tomada de decisão? O importante para mim é gostar do que faz. É gostar do que faz. Não vai ser advogado porque seu pai é advogado, seu avô foi advogado, se você quer ser jornalista, se você quer ser médico. Se você quer ser jornalista, eu diria que o jornalista tem que ter uma curiosidade inata, não acreditar muito na primeira informação e atrás correr. É uma profissão assim que exige muito sacrifício, não tem sábado, não tem domingo, não tem dia dos pais, não tem aniversário da namorada. Às vezes você tem que estar a trabalho. E isso faz parte da profissão. Agora, tomar decisões é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito pessoal. Tem que ser decisão muito ponderada. Eu, uma vez, ouvi uma palestra de esses gurus aí que ensinam a gente, né? Ele disse o seguinte, que tem 2 erros fundamentais na administração. Um é você tomar muito rapidamente uma decisão que exige reflexão. E a outra é você demorar demais a tomar a decisão que exige pressa. Se você trocar essas bolas, certamente você vai cometer um erro. E às vezes erro gravíssimo. Aí vem o velho ditado, como que você dosa, né? Água e fubá, né? Você tem que chegar no meio termo, né? É aquele industrial que na hora de lançar um produto, ou um banco que vai comprar um outro banco, é um lançamento imobiliário no lugar errado, na hora errada. É verdade. Você tem que conviver com o momento, com a economia. O mercado, não é verdade? A realidade do mês passado não é mais a realidade de hoje, a de janeiro será bem diferente. Né? Você pensa bem, quem se encheu de dólar e comprando dólar a R$4, que achando que o dólar ia a 6, né? Que está com o dólar hoje a 2,70. A pessoa tem que estar sempre atualizada, né? Exatamente. E hoje conta muito, não é o poder mais de uma grande empresa, é a velocidade com que essa empresa trabalha. E também o grau de informação é necessário, é indispensável, é obrigatório que o executivo, as pessoas que tomam a decisão, elas estarem muito bem informadas. Isso é muito importante. Informação, hoje, ela é a base de tudo, é fundamental. E nós temos uma overdose de informação à disposição ou do consumidor ou daquele que vai tomar uma decisão importante na sua empresa, na sua vida. Bom, Emanuel, eu queria agradecer a sua participação. Eu tenho certeza que toda essa história da Rádio Itatiaia vai inspirar o nosso telespectador a crescer, a lutar e a gostar da boa informação. Muito bem, muito obrigado. Estou à sua disposição e grato pelo convite. O Momento de Decisão termina aqui. Se você quiser rever as histórias que contamos nas edições anteriores, acesse o nosso site momentodedecisão.com.br. Muito obrigada pela audiência e até o próximo Momento de Decisão.